Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por mais um ano que o Senhor nos deu, por mais uma vez estarmos aqui, fechando o nosso dia, Senhor Deus, no culto, esse dia que é o dia do Senhor, com o culto, com a adoração, Senhor Deus, feita aqui, e que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra, Pai. Nos dá da tua graça, Senhor Deus, nos dá, Senhor, da tua misericórdia, e que possamos, ó Senhor Deus, transbordar do teu conhecimento, Pai, para vivermos uma vida de integridade, Senhor Deus, e honra ao Senhor. É o que nós pedimos. Fala ao nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estávamos, ou estamos, melhor dizendo, desenvolvendo a segunda epístola de Paulo a Timóteo, e como hoje seria o meu último dia aqui, antes das minhas férias, achei por bem, como na manhã também, não dar continuidade a algo que iremos dar uma pausa muito grande, e eu, vendo entre as minhas pregações temáticas, que são poucas, eu achei por bem falar de um texto. Eu já preguei aqui na igreja, alguns irmãos vão lembrar, outros não, e achei por bem, até por esse final de ano, esse contexto de final de ano, de festa, de reflexão, confissão de pecados, né, Marco? Desculpa a piada interna, mas é que eu estava conversando com o Marcos e falando algumas coisas, né? E a gente brincou, esse é o período de confessarmos os nossos pecados, como se fosse um final de ano e fizéssemos uma reflexão sobre as coisas que fazemos ou deixamos de fazer. E eu achei por bem falar sobre Filipenses, capítulo 4, verso 11 a 13, que fala sobre contentamento. Existem algumas pregações temáticas que são bem interessantes, que a gente sempre precisa de vez em quando voltar a elas e refletir sobre o que a palavra de Deus nos diz, sobre essa temática. E eu gostaria de ler do verso 10 até o verso 13, e na realidade a nossa exposição vai ser a partir do verso 11, na sua segunda parte, até o verso 13. Mas vamos ler até do verso 10 até o verso 13, para podermos ter uma visão mais geral do que Paulo está dizendo aqui. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Um dos propósitos do apóstolo Paulo ao escrever a carta aos Filipenses, e aqui isso está bem demonstrado, era dar por escrito a expressão da sua gratidão por aquilo que aqueles irmãos haviam feito com Paulo, a ajuda financeira que ele havia recebido. E apesar de termos aqui o aspecto da generosidade, do cuidado da igreja, direcionado àquele irmão, àquele apóstolo, aquele pregador, em suas dificuldades por essa igreja, a igreja de Filipe, bem como a preocupação deles, e prontidão da igreja com Paulo, com o ministro, nós vamos abordar aqui o contentamento do cristão com a provisão divina. Paulo aqui no verso 10, ele demonstra inicialmente a sua alegria pelo significado
do que aquela ação, ou seja, aquela atitude, aquele donativo recebido por eles representava. E nós vamos ver aqui a generosidade como fruto da graça de Deus na vida do crente. Quando os reformadores comentaram esse texto, essa seção, eles se concentram em duas virtudes: o contentamento e generosidade, destacando a natureza única do entendimento cristão a respeito dessas qualidades. Eles pensavam da seguinte forma: o contentamento avaliado como sendo baseado em confiança na provisão divina, e a generosidade, que é fruto desse contentamento, só se torna possível quando entendemos que o Senhor é abundantemente generoso para conosco, sempre nos dando além daquilo que merecemos, não só no âmbito espiritual, nos enchendo da sua bênção, mas também no âmbito material. E aí nós temos dois textos que mostram, dentre outros, muito claramente isso. O primeiro se encontra em Efésios capítulo 3, verso 20, quando o Senhor, aqui nesses versos, fala do suprimento para a nossa alma. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, tanto também com relação ao nosso corpo, suprindo o nosso corpo, quando no Salmo 23, versos 5 e 6, ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí ele está falando de prosperidade, ele está falando, Deus está nos sustentando e nos dando além daquilo que nós necessitamos. E essas coisas estão ligadas diretamente à nossa salvação. Quando nós vemos da parte de Deus Ele suprindo as nossas necessidades físicas, para a manutenção da nossa vida nesse mundo, é uma demonstração clara que as nossas necessidades espirituais, ou seja, a nossa necessidade de salvação, de santificação e todas as coisas que estão relacionadas a isso, Ele também vai nos dar. A exemplo do sustento do corpo, o Senhor também vai sustentar a nossa alma. Por isso o salmista vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e consequentemente habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se nós formos olhar esse salmo Davi aqui demonstra essa liberalidade divina que supre tudo quanto é necessário para a manutenção nossa nessa vida. Quando ele fala em suprimento de óleo e transbordar do cálice, ele está demonstrando que recebeu muito acima das suas necessidades, como é conosco também. E quando nós sabemos que a bondade e a misericórdia de Deus nesse mundo nos perseguem porque essa é a ideia que está aqui nesse salmo, como nós podemos não estar contentes com toda e qualquer situação, sabendo que com essa situação o Senhor está nos dirigindo para as suas moradas, que elas são parte do plano de Deus para a nossa santificação e salvação. Deus está suprindo tudo quanto é necessário a nós nesse mundo para a vida eterna. E se vivemos uma vida de provação e necessidade, temos a necessidade de viver assim, nós precisamos entender que isso é para o nosso bem, porque o Senhor está nos conduzindo para as suas moradas. E aí Paulo então no verso 11 explica que a satisfação dele não é por ele ter sido suprido por uma necessidade material, como a razão da sua alegria. E ele demonstra isso no verso 11 para não dar a impressão de que estava se implicitamente, tacitamente, se deixando levar pelos impulsos dos bens terrenos, ou que a sua palavra fosse uma expressão de extrema necessidade, sendo uma espécie de queixa, no sentido de querer demonstrar ou aparentar que ele estaria dizendo nas entrelinhas: me mande logo outro donativo.
E é a partir daí que o apóstolo Paulo vai nos dar uma lição grandiosa, segundo o contentamento, ou seja, o segredo desse contentamento. Ele vai dizer assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho necessidade, tanto de fartura como de fome, assim de abundância e de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma das coisas que nós precisamos entender e aprender é que nós precisamos descansar somente na vontade de Deus. Quando ele diz aqui, aprendi a viver contente, a satisfação das nossas necessidades materiais não deve ser o fundamento da nossa alegria e do nosso contentamento, ou seja, do contentamento cristão. E por que não? Porque se nós formos privados dessas coisas, por qualquer motivo que seja da parte de Deus, como por exemplo, pelo amor de Cristo, por amor a Cristo, pela causa do Evangelho, por um motivo de crescimento espiritual, porque nós não sabemos viver no meio da abundância, ou porque precisamos aprender para nos preparar num futuro próximo para sermos supridos abundantemente e mantermos a sobriedade e humildade em meio à abundância e à saciedade, porque naturalmente, aquelas pessoas que viveram em determinada pobreza ou em determinada escassez, quando chegam numa situação de tranquilidade, eles dão mais valor a essa situação, mas não se apegam a ela como se fossem o final da sua vida. E principalmente aqueles que são crentes. Eles continuam sendo humildes nessas situações. Agora, se nós ficamos insatisfeitos e entristecidos em situações de privação, nós estamos deixando de ser tratados para a vida eterna e somos reprovados pelo Senhor. Quando estamos agindo dessa forma, estamos demonstrando ingratidão e parecemos mais como crianças, que precisam satisfazer as suas vontades mimadas, que só se satisfazem quando aquilo que eles querem alcançam, ou seja, quando seus desejos são saciados. E aí estaríamos aborrecidos com a nossa situação por não ser aquilo que queremos naquele determinado tempo, rejeitando a vontade de Deus para nossas vidas naquela situação e naquele momento. E aí nós, usando uma linguagem até do catecismo maior, nós vamos ver que o descontentamento e a impaciência que nós temos é com as dispensações de Deus, porque não aceitamos a situação como ela se encontra. E isso é pecado contra o primeiro mandamento. Na pergunta 105 do Catecismo Maior, um dos pecados alistados, proibidos no primeiro mandamento, é o descontentamento e a impaciência para com as dispensações de Deus. Por que isso? Porque nós devemos nos contentar com as dispensações de Deus em nossa vida. Se for juízo, se estamos passando por uma situação difícil por causa de juízo, quando pecamos, ou o pecado é o motivo, isso é justo. Se for esse o caso, nós devemos ficar felizes, porque Deus está demonstrando que é nosso Pai e está cuidando de nós. E nós temos vários textos da Escritura que mostram isso. Texto que nós já trabalhamos aqui, como Provérbios capítulo 3, verso 11 e 12, quando diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim é o pai como o filho ao que quer bem. E por vezes também estamos vivendo situações dessa, para que sejamos protegidos de pecar, nos fazendo crescer em Cristo, como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, quando lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, ele nos relata dizendo assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E quando nós olhamos essa situação, quando os nossos olhos estão voltados para essa situação, ou seja, voltados para o que Deus está fazendo no meio do seu povo, nós vamos perceber que o objetivo de Deus com tudo isso sempre será aperfeiçoar as suas ovelhas e prepará-las para o mundo vindouro, tornando-as semelhantes a Cristo. Johannes, que é o comentarista do Catecismo Maior, comentando essa pergunta, ele diz assim, que não estar satisfeito com a nossa situação atual é pecado, porque é o resultado da incredulidade, da falta de fé no amor de Deus, na bondade de Deus, no poder de Deus, nas promessas de Deus e etc. E aí nós olhamos para o caso de José, que teve os seus sonhos adiados, nós podemos dizer assim, pois precisava ser preparado para estar naquela situação com um coração descontaminado de certos pecados, como o orgulho de ter um lugar privilegiado dentro de sua casa com seu pai. Ou um outro exemplo que nós podemos ver é o povo de Deus no deserto, que precisou passar por toda aquela situação para ser provado para o seu bem, para que quando chegassem à terra prometida e tivessem em plena abundância, percebessem que não foi por meio dos seus méritos que chegaram naquele estado, mas foi pela graça e pelo poder de Deus. E aí, Johannes comentando, ele diz assim, quem se deixa dominar pelo descontentamento e pela impaciência, não está mais disposto a aceitar de cara a palavra e as promessas de Deus. E ainda acha que a palavra de Deus é contraditada e cancelada pelas suas dispensações providenciais. Quando caminhamos pela fé, diz ele, passamos pacientemente por dificuldades e sofrimentos e devemos estar dispostos a esperar que Deus nos traga o socorro e o alívio no tempo por ele determinado. Se nós conhecemos e entendemos essa verdade, nós devemos exercitar a nossa fé descansando na vontade de Deus. Mas o que acontece muitas vezes não é isso. Muitas vezes a nossa fala é igual ao povo de Israel rebelde no deserto. Quando a gente vê em várias circunstâncias, Êxodo capítulo 16, verso 13, Números 24, 20, verso 4, quando o povo estava passando por uma situação de dificuldade, ou estava percebendo que faltava-lhe alguma coisa que iria suprir as suas necessidades, eles reclamavam. E engraçado, né? Porque nessa situação a gente age assim. Ao invés de a gente orar humildemente e clamar ao Senhor, a gente reclama. E eles muitas vezes disseram assim, por que nos trouxeste a este deserto para nos matar de fome, para nos matar de sede? E eles não estavam entendendo que aquilo ali, como muitas vezes nós não entendemos, é um momento de provação em nossas vidas. Nós estamos caminhando para a cidade santa, para Canaã celestial, e estamos sendo provados por Deus. Não é à toa que esse verso ele é tão rico. Quando o Senhor diz para eles assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eles deveriam clamar ao Senhor humildemente, sabendo que Ele tinha cuidado deles, e não reclamar da sua sorte, e ver, como a Escritura diz, e ver o livramento do Senhor. Abram Deuteronômio capítulo 8,
do verso 2 a 7 e também do verso 12 a 16. Israel no deserto, ele precisava ser descontaminado do Egito. Eles saíram do Egito, mas o seu coração ainda estava lá. E o deserto serviu para que o seu coração se desligasse totalmente do Egito. E é isso que acontece com as dificuldades das nossas vidas. Quando nós passamos por essas provações nas nossas vidas, uma das maneiras de Deus mostrar, é essa, que nós precisamos tirar o nosso coração desse mundo e colocar o coração na mão do Senhor. Olha o que ele diz aqui: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti. E aqui uma coisa interessante, muito comum nossa, a ingratidão em meio à dificuldade. A gente está passando por um maior aperto, maior dificuldade, maior provação, e não está vendo o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Não está vendo o que o Senhor está providenciando. Nossos olhos estão tão voltados para aquele problema que nós não estamos vendo aquilo que Deus está fazendo. Aquelas pessoas andaram 40 anos no deserto e nunca a veste deles se envelhecia, nem o pé deles se inchou. Engraçado, Eu cheguei numa idade, nos meus 40 anos, que se eu ficar em pé muito tempo, meu pé vai inchar. E se eu ficar sentado muito tempo, meu pé vai inchar também. Eles andaram 40 anos no deserto. Mas os olhos deles estavam focados muito nesse mundo, muito nas suas supostas necessidades, e os olhos deles não estavam no Senhor. E eles não estavam vendo que em meio àquilo tudo, Deus estava sustentando a vida deles. Nunca envelheceu a tua veste, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andar em seus caminhos e temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. E é em meio à dificuldade é que nós percebemos o amor e o cuidado de Deus para conosco. Se os nossos olhos não estiverem cegos para essa realidade, se nós não estivermos olhando para o Senhor como realmente Ele é. E aí do verso 12 a 16 diz assim: para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morados nelas, depois de se multiplicar os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tem. Ou seja, tudo aquilo que eles passaram no deserto é para eles perceberem que eles estariam no momento de abundância, e o coração deles não deveria se elevar, eles não deveriam se esquecer do Senhor, que os tirou daquela situação da servidão, que conduziu-os por um grande e terrível deserto, de muitos perigos, serpentes abrasadoras, escorpiões e de secura, e que havia protegido cada um deles de forma paternal, em que não havia água, e ele fez com que a água transbordasse da pedra. A rocha sendo ferida, e dessa ferida transbordando vida. E essa rocha era Cristo, que no deserto se sustentou com maná, que também representava Cristo, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e ao final te fazer bem.
Diante de tudo isso, a nossa atitude é nos sujeitar à providência de Deus, pois tudo que Deus traz ao nosso caminho representa da parte dele bondade, benignidade, amor e doçura. John Owen, ao comentar essa passagem de Paulo, ele conclui que devemos submeter a nossa alma à lei da providência de Deus em tudo o que ele faz. Devemos nos prostrar diante da sua soberania, de sua sabedoria, de sua bondade, de seu amor e de sua misericórdia. E sem essa disposição no coração, não há como seguir a Deus, a menos que nós queiramos ir na presença dele para brigar com ele. Com certeza isso não será proveitoso para nós. Por isso Paulo vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí nós podemos dizer que nós temos que nos empenhar em viver e ensinar esse caminho que Paulo está nos mostrando aqui, viver contente em toda e qualquer situação. Jean Dallet, um ministro huguenote francês, ele faz o seguinte comentário sobre essa verdade. Ele diz assim: a ignorância desse segredo é a causa da maior parte do nosso sofrimento, sendo a mãe da injustiça e da inveja, e de todos os males que elas produzem. E como exemplo de descontentamento, nós temos a cegueira de Absalão, uma cegueira parricida, descontente com a sua situação, como nós vemos lá em 2 Samuel 15:4, quando ele diz: ah, quem me dera ser juiz da terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse temor ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também a exemplo de pecados como esse, temos ali o caso desastroso de Corá, Datã e Abirão, que gerou a morte de milhares de pessoas. Mais de 14 mil pessoas morreram naquele dia, tudo começando por causa do descontentamento com a situação em que eles se encontravam. Abra aí Números capítulo 16, verso 2 e 3, e versos 9 e 10. Percebam essa situação aqui, ó. Levantaram-se Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa. Números 16, 2 e 3. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Uma demonstração clara de descontentamento com a sua situação. E lá nos versos 9 e 10, eu não vou fazer ler o texto todo, porque ele é muito comprido, ele diz assim, Moisés respondendo: acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para fazermos chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação para ministrares, e te fez chegar a Corá e a todos os seus irmãos, filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdote. Eles não estavam satisfeitos com a honra que lhe foi devida. E aí, Jean Dallet, comentando, ele fala o seguinte, que a falta do entendimento do que significa aprender a viver contente em qualquer situação ocasiona guerras, processos judiciais, disputas contínuas no mundo, que enchem as florestas e estradas de ladrões, o mar de piratas, as cidades de malandros, de modo que nenhuma parte do mundo fique em segurança. Isso prejudica a paz entre o Estado e a família, extingue a amizade e até mesmo a afeição natural. Isso desperta inimizade entre irmãos, e não apenas isso, até mesmo lança os filhos contra os pais e os pais contra os filhos. E isso é o que forja arma, lustra espadas, inventa artes para propósitos pecaminosos e desce, por assim dizer, ao inferno, para tirar de lá tudo que Satanás tem de malícia e impiedade. Isso tudo por causa do descontentamento. E embora o mundo possa permanecer em sua ignorância quanto a esse princípio, nós que somos do Senhor, nós a quem Deus deu a luz
e a quem ele apresenta nessa passagem, esse exemplo didático de Paulo para as nossas vidas, devemos evitar tão vil e pernicioso erro em nossas vidas. E aí, concluindo tudo isso, nós devemos entender que esse contentamento que fala o apóstolo significa a certeza de que aquela situação específica em que Deus nos colocou representa o melhor de todos os estados possíveis para nós naquele momento. Nossos desejos não podem estar no controle das nossas vidas. Nós temos que ter um coração equilibrado diante de Deus, sabedores que Deus há de suprir cada uma de nossas necessidades em Cristo Jesus no seu devido tempo, e que naquele momento é a vontade de Deus para o bem da nossa alma que estejamos passando por essas coisas. E Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, verso 19, ele vai dizer assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Não interessa que situação seja essa, qualquer que seja a nossa situação, nós devemos estar satisfeitos com ela. Nós devemos estar olhando para aquilo que Deus está fazendo, e não com os nossos olhos somente no nosso problema ou naquela situação, deixando de ver como se tivéssemos uma barreira nos olhos como os animais, aquilo que Deus está fazendo com aquilo tudo, entendendo que todas as circunstâncias das nossas vidas são reguladas pela providência e pelo beneplácito de Deus. E quando Paulo diz que sabe tanto ser humilhado como também ser honrado, ele quer mostrar que tem sua mente adaptada para suportar qualquer tipo de condição ou de situação. E nós vamos perceber no próprio texto que nós vimos de Deuteronômios, com relação ao povo, que determinadas situações de bem-estar, prosperidade podem inflamar a mente do homem além da medida, trazendo orgulho e prepotência. Bem como determinadas situações de adversidade tendem a nos deprimir e a não sermos gratos diante do Senhor, a não vermos o cuidado e a mão paterna de Deus cuidando de nós. Estamos tão centrados no nosso problema que nós não estamos vendo Deus nos tratar e cuidar de nós por meio dele. O pedido de Agur, lá em Provérbios capítulo 30, verso 8 e 9, vai mostrar um homem que entende a sua condição e que diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, quando Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece, Paulo se declara livre dessas circunstâncias, dessas coisas, e a resposta é: tudo posso naquele que me fortalece. Ele pode passar por situações extremas e antagônicas, e ele vai permanecer firme, porque sua força está em Deus, no Deus que o fortalece. Não como Israel, que tinha o seu ventre no Egito, e quando viu a sua necessidade diante de si, reclamou da sua sorte e pecou contra o Senhor, não sabendo que o Senhor ia suprir a sua necessidade. E Paulo, ao dizer isso,
ele está dizendo que ele não vai titubear, não dará vazão ao seu descontentamento e à tristeza, fruto da ingratidão para com Deus. O apóstolo Paulo, como todo crente, já provou e tem provado o grande tesouro de Deus nesse mundo, que é Cristo. E Paulo está dizendo aqui que tudo que fazia, parte do seu dever e do seu chamado, e ele o cumpriria em qualquer que fosse a situação. Ou seja, ele viveria de modo digno do Evangelho, de sua vocação como crente, em toda e qualquer situação. E ele faria isso não por meio de sua força ou capacidade, mas ele faria isso no poder de Deus. Você percebe que não depende do que você está fazendo ou do que você está vivendo naquele momento, que não depende das circunstâncias. A sua relação com o Senhor, por meio do conhecimento que você tem na palavra dele, não depende dessas coisas, não depende dos altos e baixos dessa vida, porque nós entendemos, nós sabemos que o Senhor está nos sustentando, tanto naquele momento de provação, de desgosto, quanto naquele momento de alegria e de abundância. E Paulo está dizendo que sabia viver em todas essas situações e permanecer fiel ao Senhor, porque ele já tinha sido provado e provava constantemente o amor de Deus e a sua graça na sua vida. A carta de Paulo a Filipenses deveria ser a carta mais entristecida do apóstolo Paulo, porque foi no momento mais difícil da sua vida que ele escreve essa carta. Mas se nós formos perceber, como nós já vimos isso anteriormente, é a carta que mais fala em alegria e que chama os crentes a se alegrarem no Senhor. Hoje, acho que na oração do Alexandre, ou foi agora, quando lemos Eclesiastes, mas ele havia comentado isso comigo, acho que ontem. Estávamos ali numa refeição comum, né? E ele disse assim: nós tivemos a alegria mais uma vez de saber que vamos ser vovô, né? Compartilhando mais uma vez dessa alegria juntos, né? E ele disse assim para mim: não existe qualquer alegria ou qualquer regozijo fora de Cristo. Isso é uma grande verdade. O que torna, o que nos dá uma verdadeira alegria e contentamento com as coisas desse mundo, com as bênçãos desse mundo, é o Evangelho da graça de Deus. É Ele que torna as nossas pequenas conquistas, as pequenas coisas, uma família reunida ao redor da mesa, o amor por um amigo, um irmão, que torna essas coisas tão valiosas, porque elas só têm valor quando elas estão sustentadas no fundamento que é a rocha, que é o nosso Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor tem mostrado para nós constantemente, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, Senhor Deus, a Tua boa mão em nossas vidas. E isso nos é demonstrado, Senhor, constantemente em nossas vidas, ó Pai, para que quando cheguemos também naqueles momentos de dificuldade, de provação, de disciplina, entendamos, ó Pai, que o relacionamento que temos com o nosso Deus não mudou. Entendamos que o nosso Deus continua sendo o mesmo e que por meio de todas aquelas coisas, Senhor, que estamos vivenciando, que sejam tristes para nós, o Senhor mais uma vez está provando o seu amor para conosco. Senhor, nos dá essa graça, Senhor,
de entendermos que a vida só tem sentido, só temos alegria. Essas alegrias, elas se tornam contínuas na nossa vida, Pai. Alegrias que representam bens materiais, como a família, como o bem-estar físico e financeiro, não por eles em si, mas porque todas essas coisas apontam para Cristo. Porque quando elas nos faltam, o Senhor permanece ainda bondoso, misericordioso e um Pai que cuida de nós. Senhor, nos dá contentamento e alegria, Senhor. Sejamos gratos, ó Pai, até em situações, ó Senhor Deus, que nos deixam tristes, que nos, ó Senhor Deus, desesperam, entendendo, Senhor, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia repousa sobre nós e que estamos sendo guardados e preservados para o reino eterno. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.